Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com o nosso projeto e finalizada essa parte inicial sobre conjuntos, sobre operações algébricas, sobre fatorações, produtos notáveis e também potências, raízes, todas essas coisas, vamos começar a falar finalmente sobre funções, que é o grande assunto desse curso, tá? Mas antes de falar sobre funções, vamos ter uma aula especificamente hoje para a gente entender o que são funções de um ponto de vista mais profundo. Então, antes de começar, vamos falar o que significa fazer o produto cartesiano. Produto cartesiano é mais uma operação entre conjuntos. A gente já estudou algumas operações entre conjuntos. Já trabalhamos com a interseção, com a união, com a diferença, com o complementar. Agora a gente vai falar sobre o produto cartesiano. A gente vai ter dois conjuntos. Então, digamos que eu tenha A e B, sejam dois conjuntos. A e B conjuntos. Eu vou definir A cartesiano B, que é representado por esse símbolo aqui. A vezes B, mas lê-se como A cartesiano B, é o produto cartesiano que se chama, como o conjunto dos pares Azinho e Bzinho, tá certo? Com a seguinte propriedade. O A pertence ao conjunto A e o Bzinho pertence ao conjunto B. Então, o produto cartesiano ele nada mais é do que um conjunto de pares ordenados. E o que é um par ordenado? Ele, diferentemente de um conjunto com dois elementos, em que lembra, em um conjunto a ordem dos elementos não importa. Então, se eu escrevo o conjunto AB e o conjunto BA, é a mesma coisa. Também a quantidade de vezes que um elemento aparece no conjunto não importa. Então, se eu tivesse o conjunto A, A, e o conjunto somente A é a mesma coisa, porque nos dois conjuntos só tem um elemento, que é o A, mesmo que em um deles apareça duas vezes, isso não é relevante, não faz diferença, certo? No caso de um par ordenado é diferente. O que é um par ordenado? Tem uma ordem. Então você veja, a ordem aí já faz diferença, tá? Então, o que é um par ordenado? Um par ordenado é uma sequência de dois elementos. O meu primeiro elemento aqui tem que estar no primeiro conjunto do produto cartesiano, aqui, e o segundo tem que estar no segundo. Então você tem uma ordem associada aqui. Então não é um conjunto, é uma sequência. Tem dois elementos nela, certo? Então vamos começar vendo um exemplo. Um exemplo de como que eu monto o produto cartesiano de dois conjuntos. Tá? Digamos que o conjunto A seja o conjunto 1, 2 e 3. Então, quais são todos os possíveis pares ordenados de elementos de A? Então, no caso, eu estou querendo olhar para o conjunto A cartesiano A. A cartesiano A. Os dois elementos do meu par vão ser oriundos do conjunto A. Certo? Então, que conjunto vai ser esse? Lembra, eu vou listar esses elementos. Então, eu começo com chaves e formo pares. O primeiro elemento tem que ser do A. Então, posso pegar todos os pares que começam com 1. Então, poderia ser 1 e 1, 1 e 2, ou 1 e 3. Esses são todos os pares que começam com 1. Posso pegar todos os pares que começam com 2. Então, poderia pegar 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Ou também podia pegar todos os pares que começam com o número 3. Poderia pegar 3 e 1, ou 3 e 2, ou 3 e 3. Pronto, aqui eu tenho todos os possíveis pares ordenados em que os dois elementos vêm do conjunto A, por isso que é A cartesiano A. O primeiro cara do par vem do primeiro conjunto e o segundo vem do segundo. Repara que 1, 1 não é redundante, porque aqui tem duas informações, quem é o primeiro elemento e quem é o segundo. Tá certo? Como tem ordem, isso importa. Os dois elementos são iguais a 1. É 1 no primeiro e 1 no segundo. Certo? Por exemplo, você faz um sorteio, aí a pessoa que ganha foi X. Faz outro sorteio, X ganhou de novo. Então, tá, tem dois sorteios e é possível que a mesma pessoa ganhe os dois. E isso é uma ordem que tem a ver com par ordenado aqui nesse caso, tá? E aí repara que esse par aqui, 1 e 2, e esse par aqui, 2 e 1, são coisas diferentes. Não funcionam como conjuntos, porque tem ordem. Nesse aqui, o primeiro elemento do par é 1 e o segundo é 2, e aqui inverteu. Então, são coisas diferentes, certo?
Segundo exemplo, vamos pegar agora, digamos que o A seja o conjunto 1 e 2 e o B seja o conjunto 3, 4 e 5. Então, nesse caso, quem é que é o A cartesiano B? Quem é que é o A cartesiano B? Então, eu tenho que pegar todos os pares ordenados em que o primeiro elemento pertence ao A e o segundo pertence ao B. Então, eu posso pegar todos em que o primeiro elemento é o 1. Então, seria 1 e o segundo tem que ser do B. Então, 1 é 3, por exemplo, ou 1 com 4, ou 1 com 5. Também poderia pegar todos os que o primeiro elemento que tem que vir do A é o 2. Então, poderia ser 2. Eita, desculpa que eu escrevi errado aqui. Não é chave, tá certo? É sempre parênteses. Então, 2 com 3, 2 com 4, ou 2 com 5. E aqui finaliza tudo. Eu tenho todos os possíveis pares. Observa a notação, tá? Conjunto é chaves. É chave de um lado, chave do outro. Par ordenado é parênteses dos dois lados. Então, isso aí indica o quê? Quando eu tenho algo desse tipo, estou dizendo que a ordem importa. Esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento. E sempre o primeiro vem do primeiro conjunto e o segundo vem do segundo conjunto. Tá certo? Beleza, então, quantos elementos eu tive nesse caso aqui? Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tive 9 elementos. Quantos que eu tive aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tive 6 elementos. 6 elementos, vê, eu tive 2 elementos que vieram do A, 1 e 2, e tive do B, eu tinha 3 elementos. Então, quando eu faço 2 vezes 3, dá 6. E é natural, né? Porque eu pego para cada elemento do A, eu vou ter que formar um par com 3 elementos do B. Então, teria 3 elementos para formar com 1, esse e esse, e depois mais 3 para formar com o 2, esse e esse. Então, 6. O total de elementos do produto cartesiano, quando eu tiver dois conjuntos finitos desse jeito, o total de elementos do produto cartesiano é o produto das quantidades de elementos dos dois conjuntos. Então, se em um conjunto tem 2 elementos e no outro tem 3, no produto cartesiano eu vou ter 6 elementos, porque é 2 vezes 3. Daí o nome produto, certo? Também. Aqui eu teria 3 elementos, e eu estou fazendo A cartesiano A. Então, 3 vezes 3 tem 9 elementos, tá certo? Outra notação para esse caso aqui seria A ao quadrado, naturalmente, né? Estou fazendo A vezes A cartesiano A. Só para fazer mais uma ilustração aqui rapidamente, se eu pegasse ali nesse último exemplo e fizesse agora, ao invés de A cartesiano B, fizesse B cartesiano A, o que é que ia mudar? B cartesiano A aqui, nesse último exemplo. B cartesiano A, agora eu tenho que inverter, né? Eu vou pegar o conjunto dos pares em que o primeiro elemento vem do B e o segundo vem do A. Então, olhando para o B, começando com todos os pares possíveis em que o primeiro elemento seria o 3 aqui. Então, eu teria 3. Lembra que o segundo vem do A. Poderia ser 1 ou ser 2. Em que o primeiro, que vem do B, seria o 4. Podia ter 4 e 1 ou 4 e 2. Certo? Ou que o primeiro, que é o que vem do B, seria 5. Poderia ter 5 e 1 ou 5 e 2. Sempre o primeiro vem do B, nesse caso, e o segundo vem do A. Então, também tenho 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas não é o mesmo conjunto, né? Porque, vê, aqui, por exemplo, eu tenho o elemento 1,3. É um par em que o primeiro cara é 1 e o segundo é 3. Esse elemento não aparece aqui, aparece 3 e 1. Agora, o primeiro elemento é 3 e o segundo é 1. Se fossem conjuntos, isso e isso seriam a mesma coisa, mas não são conjuntos, são pares ordenados. E aqui a ordem é relevante. Então, B cartesiano A e A cartesiano B, em geral, não são a mesma coisa. Então, é o que a gente chama de uma operação que não é comutativa. Tá bom? A ordem aqui ela é relevante. Então, se eu inverto a ordem dos conjuntos, é natural que a ordem, que o resultado, né, que ele seja influenciado. Tá bom? Então, o fato de eu ter pares ordenados me permite que eu faça uma associação do produto cartesiano com o plano. De que forma? Vamos pegar aqui mais um exemplo. De novo, digamos, esse último exemplo que eu coloquei aí. Digamos que o conjunto A é o conjunto 1 e 2 e o conjunto B é o conjunto 3, 4 e 5.
Então, eu posso representar no plano um par de eixos. No eixo horizontal, eu vou marcar os elementos do primeiro conjunto. Então, digamos que eu vou marcar aqui o A cartesiano B, tá certo? A cartesiano B. Então, o primeiro conjunto ele vai para a horizontal. E o segundo conjunto ele vai para a vertical. Então, aqui eu vou ter os elementos do A, aqui eu vou ter os elementos do B. Só que eu só vou marcar aqueles que aparecem. O A tem quem? Tem 1 e 2. Então, eu tenho 1 aqui e 2 aqui. O B tem 3, 4 e 5. Vamos marcar eles aqui. 3, 4 e 5. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora passar uma reta vertical aqui. E vou passar uma reta vertical aqui. Vou passar uma reta horizontal aqui. Vou passar uma reta horizontal aqui. E mais uma aqui. E vou ver onde que essas retas se intersectam. Elas se intersectam nesses pontos. Aqui, 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 aqui e aqui. Tá certo? Que ponto é esse aqui? Esse ponto representa quem? O primeiro elemento, que é o do conjunto da horizontal aqui, ó, é 2. E o segundo, que é o da vertical, é 3. Então, esse ponto representa o elemento 2 e 3 do meu produto cartesiano. Esse aqui representa quem? O primeiro é 1 e o segundo é 3. Quem representa esse? O primeiro é 2 e o segundo é 4. Esse aqui, o primeiro é 2 e o segundo é 5. Esse aqui, o primeiro é 1 e o segundo é 5. E esse outro aqui, o primeiro é 1 e o segundo é 4. Tá? Então, eu representei todos os elementos do meu produto cartesiano nesse diagrama chamado plano cartesiano. Tá? O meu plano cartesiano ele aparece quando eu vou representar um produto cartesiano num plano. Aí eu marco os elementos do primeiro conjunto na horizontal, os do segundo conjunto na vertical, e aí agora eu represento os pares ordenados que eu tenho como se fossem coordenadas de um ponto no plano. Coordenadas perpendiculares, tá? Tenho aqui o A, tenho o B e um par de eixos horizontais. No caso, esse eixo horizontal se chama eixo das abscissas e o eixo vertical se chama eixo das ordenadas. Ok? Então, o eixo das ordenadas é o eixo associado ao segundo elemento, ao segundo conjunto do produto cartesiano, e o eixo das abscissas é o eixo do primeiro conjunto. Os elementos do primeiro conjunto são as abscissas e os elementos do segundo conjunto são as ordenadas. Tá certo? Então aqui eu tenho os meus 6 elementos. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4 e 2, 5. Então eu posso representar sempre um produto cartesiano de dois conjuntos em um plano cartesiano. Dessa forma, o primeiro conjunto vai para a horizontal, o segundo vai para a vertical. Eu saio fazendo essas retas paralelas por cada ponto desses e vejo onde que elas se intersectam. Aí eu vou obter essa representação gráfica do plano cartesiano. Certo? Então, explicado o que é o plano cartesiano e explicado o que é o produto cartesiano, eu posso falar sobre relações. Uma relação de A em B, no caso A é um conjunto e B é outro conjunto, tá? Uma relação de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano de A por B. Qualquer subconjunto de A cartesiano B. Tudo bem, né? Então eu vou pegar o produto cartesiano, que no nosso exemplo desse aqui seria simplesmente quem? A cartesiano B seria, como eu já vi ali, né? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4 e 2, 5. Então, qualquer subconjunto que eu pegar, eu vou representar esses subconjuntos aqui pela letra R, R de relação. Qualquer subconjunto desse que eu pegar vai ser uma relação. Então, sei lá, por exemplo, tem um subconjunto que é subconjunto de qualquer conjunto, que a gente já viu, né? É o conjunto vazio. Isso aqui é uma relação de A em B. Beleza, é uma relação que não está fazendo nada. Mas é uma relação porque é um subconjunto desse produto cartesiano. Poderia pegar R2, qualquer subconjunto, tá? Então eu poderia pegar 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3.
esse aqui é o meu produto cartesiano inteiro, eu tenho todos esses elementos aqui. Não, mas todos os pares que aparecem aqui são pares que também aparecem no meu produto cartesiano. Então, essa aqui é uma relação de A em B, certo? E não existe somente essa, eu posso pegar qualquer outra relação aqui. Posso pegar qualquer subconjunto que eu quiser. Poderia pegar 1 e 4, 2 e 4 também, 2 e 4 também, e 2 e 5. Pode. Não precisa ter 3 elementos só. Podia colocar mais coisas se eu quisesse. Sei lá, R4 seria somente o 1 e 3. Ou então o R5 ser o produto cartesiano inteiro, ser o próprio A cartesiano B. Também seria outra opção, tá? Qualquer subconjunto do produto cartesiano vai ser uma relação de A em B. Então, relação é isso. Eu não estou fazendo nada, essencialmente, aqui. Não estou fazendo nada, eu só estou escolhendo alguns dos pares que ocorrem no produto cartesiano. Posso pegar alguns, posso pegar todos eles. Não faz diferença para eu ter uma relação, tá? Como é que eu posso representar relações? Eu posso representar relações usando diagramas de Venn, como a gente usa para representar conjuntos, mas usando diagramas usando flechas, certo? Então, como é que eu represento graficamente uma relação? Então, relações, digamos, graficamente. Eu posso representar o primeiro conjunto com um diagrama de Venn. Então, lembra, eu tenho o A, que é o conjunto 1 e 2. O A é o conjunto 1 e 2. E o B é o conjunto 3, 4 e 5. Então, digamos, tá certo? Só escrevendo mais uma vez aqui para a gente ter essa informação. O A cartesiano B, ele tem 6 elementos. A gente já viu algumas vezes já hoje. A gente teria um 3, um 4, um 5, certo? Um 3, um 4, um 5, 2, 3, 2, 4 e 2, 5. 2, 3, 2, 4, 2, 5. Esses são os elementos do meu produto cartesiano. Então, eu posso representar a minha relação assim. Eu coloco o A desse lado, usando um diagrama de Venn. Eu represento aqui o número 1, aqui o número 2, os elementos do conjunto A. E pego aqui o conjunto B com outro diagrama de Venn. Aí represento aqui o número 3, o número 4 e o número 5. Pois bem, e agora, sempre que eu pegar algum par que esteja na relação, então, que relacione um elemento com o outro, eu indico essa relação usando uma seta nesses diagramas. Então, digamos que a relação primeira que eu pego aqui, R1, nesse caso, seja 1 com 3, 1 com 5 e 2 com 4. Certo? Digamos que a relação que eu formo seria essa. Aí, como que eu vou montar? Eu ligo do 1 para o 3, ligo do 1 para o 3, ligo do 1 para o 5 também, certo? E ligo do 2 para o 4. Liguei aqui, pronto. Então, com esse diagrama de flechas, com 2 diagramas de Venn e com essas flechas, eu represento de outra forma a minha relação. O que é relação? Estou escolhendo elementos de A e estou associando eles a elementos de B, de uma forma qualquer. Não estou colocando em posição nenhuma aqui, eu posso relacionar da forma que eu quiser. É só escolher alguns elementos do A e alguns do B para montar esses pares, tá? Sempre tem que ter o primeiro ser do A e o segundo ser do B. Isso que é fato aqui. Por quê? Porque eu tenho que pegar subconjuntos do produto cartesiano. Então, eu não posso pegar nada que não apareça nessa lista daqui. Então, isso que eu tenho aqui é uma representação com diagramas de flechas para essa relação. Vamos ver outra. Vamos ver outro exemplo de relação. Então, se eu pego aqui agora, digamos, A e B desse jeito, digamos, novamente, eu tenho 1 aqui, tenho 2 aqui. Aí aqui eu tenho 3, 4 e 5. E digamos que agora a relação que eu use seja R2, dada por 1 e 4, 2 e 5. 1 e 4, 2 e 5. Então eu ligo esses pontos. Eu ligo como? Eu ligo 1 ao 4 e ligo 2 ao 5. Vou ter duas setas aqui. O 1 vai para o 4 e o 2 vai para o 5. Beleza? Beleza. Repara que nesse exemplo de cima, nenhum elemento de nenhum dos conjuntos, nem aqui,
tinha ficado sem nenhuma seta associada, né? Nesse caso, ficou o 3 aqui, não tem ninguém que está sendo associado a ele, está sendo relacionado a ele. Por outro lado, aqui eu tinha, tinha um elemento, o 1, que estava associado, estava relacionado a dois elementos diferentes lá do B. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Vamos pegar o conjunto A de novo, o mesmo conjunto, 1 e 2, e o conjunto B, também o mesmo conjunto, 3, 4 e 5. E vamos representar da seguinte maneira. Vamos mandar agora o 2 para o 4 e o 2 para o 5. E o 2 também para o 3. Vamos mandar assim? Pronto. Desse jeito, também é uma relação. Porque quais são os pares considerados aqui? Essa minha R3, ela consiste de quais pares ordenados que existem no produto cartesiano? Então, eu tenho 2 ligando para o 3. Então, isso significa que eu estou incluindo o par 2 e 3. Também estou ligando o 2 para o 4. Então, tenho o par 2 e 4. E também estou ligando o 2 ao 5. Então, também tenho o par 2 e 5. Também é um subconjunto daqui, né? 2, 3, 2, 4 e 2, 5. Então, naturalmente, R3 é uma relação de A em B. Por quê? Porque R3 é um subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B. R2 também é. Eu tenho 1, 4, ora, aparece aqui, e tenho 2 e 5, também aparece aqui. Então, eu tenho outro subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B. E aqui, mesma coisa. O que é que houve aqui? Aqui, de novo, do lado direito, não tem nenhum elemento sobrando, que não está relacionado a ninguém. Mas aqui eu tenho um elemento sobrando, certo? Quando eu faço relações, qualquer coisa dessas aí pode acontecer. Pode ter alguém associado a mais de um, pode ter alguém que não está associado a ninguém, pode ter alguém que não associa a ninguém, que não envia nenhuma seta, tá certo? Eu poderia ter também... eu não fiz nenhum desenho assim, mas poderia ter algum cara aqui que recebe duas ligações diferentes, não tem problema nenhum. Tá? Então, colocando mais uma vez, digamos novamente que eu tenha os conjuntos A e B, mas aí vamos colocar de novo. Tenho 1 e 2, 3, 4 e 5. E aí, digamos que as minhas setas fazem assim. Eu mando o 1 para o 3, mando o 2 também para o 3, mando assim. Então, que relação é essa lá dentro do produto cartesiano? A R4. Estou fazendo o 1 com o 3, o 1 está ligando para o 3 e o 2 também liga para o 3. Então, isso aqui também é uma relação de A em B, porque também era subconjunto do produto cartesiano de A por B. Certo? E aqui eu tenho isso, ó. Tenho um mesmo cara do B que recebe duas setas. E também tenho elementos daqui que não recebem seta nenhuma. Então, qualquer coisa pode acontecer aqui. Não tem restrição alguma, tá certo? Só para continuar com nomenclaturas, esse conjunto, quando eu represento dessa forma, como relações, esse conjunto é o que eu chamo de domínio. É o domínio da relação. E esse aqui é o que se chama contradomínio. Contradomínio. Tá bom? Então, deixa eu escrever isso. Se R é uma relação de A em B, então o domínio da relação é A e o contradomínio é B. Então, A é o domínio e B é o contradomínio da relação, tá? As setas, na representação por diagramas e por setas, as setas sempre saem do domínio e sempre chegam no contradomínio, tá bom? As setas saem do domínio e chegam no contradomínio. Pode ver aqui, ó, as setas estão saindo do domínio e estão chegando no contradomínio. Perfeito? Pronto, dito tudo isso, eu posso finalmente falar sobre o que é uma função. Uma função nada mais é do que uma relação. Uma função é um tipo especial de relação. Tá? Uma função de A em B. Vamos lá. Uma função de A em B. Então, A e B são conjuntos. Uma função de A em B é uma relação de A em B. É uma relação de A em B, na qual todo elemento de A está associado a
um único elemento de B. Tá bom? Então, na qual todo elemento de A, todo elemento que pertence a A, está relacionado a um e apenas um, a um único elemento de B. Está relacionado a um único elemento de B. Opa, então isso significa o quê? Que função é um tipo de relação. Mas é um tipo especial de relação. Não é qualquer relação que é uma função. Tem que satisfazer algo a mais. Então, se é uma relação de A em B, significa o quê? Que eu vou associar elementos de A a elementos de B. Uma função também vai ser um subconjunto do produto cartesiano. O A vai ser o domínio e o B vai ser o contradomínio. O A vai ser de onde as setas vão partir e o B vai ser onde as setas vão chegar. Agora, todo elemento de A tem que estar relacionado a um único elemento de B. O que é que isso quer dizer? Duas coisas. Primeira coisa é que não pode ter nenhum elemento de A que não envia nenhuma seta. Segunda coisa é que não pode ter um elemento de A que envie mais de uma seta. Certo? Então, o que é que não pode acontecer para ser uma função? Não pode acontecer, por exemplo, isso aqui. Isso aqui não pode acontecer. Vamos lá, digamos que o A está aqui, aqui eu tenho o B, aqui eu estou representando a minha função, tá certo? Então imagina que aqui eu tenho dois elementos de novo, 1 e 2, e aqui eu tenho 3 elementos, tá certo? Então, digamos novamente esses aqui. Então, isso aqui é uma relação de A em B? Sim, porque para ser uma relação não tem nenhuma exigência. Basta eu associar pelo menos um elemento de A algum elemento de B. Certo? Essa é um subconjunto do meu produto cartesiano. Mas é uma função? Não é uma função. Por que não é uma função? Porque todo elemento de A tem que estar relacionado a um único elemento de B. E aqui eu tenho um elemento de A, o 2, que não está relacionado a nenhum elemento de B. Então isso aqui não é função. É relação, mas não é função, tá? É relação de A em B, mas não é função de A em B. Função é algo mais específico do que relação. Por que não é? Porque não pode acontecer isso aqui. Esse elemento não pode estar sobrando aqui no domínio, certo? Todas as imposições que a definição de função fez dizem respeito ao domínio. Não pode ter ninguém sobrando no domínio sem enviar seta para o outro lado, nem pode ter alguém do domínio enviando mais de uma seta. O 1 aqui não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele só envia uma seta. Teria problema se acontecesse o quê? Se ele não enviasse nenhuma seta, como é o caso do 2, ou se ele enviasse mais de uma seta. Isso aí também tem problema para o caso de função, tá? Então, o que é que dá problema também para a função? Enviar mais de uma seta. Então, se aqui eu tenho A e aqui eu tenho B, novamente 1 e 2, 3, 4 e 5. Aí agora, vamos lá, o 2 vai para o 5, por exemplo. O 2 vai para o 5, agora eu mando o 1 para o 3 e mando o 1 para o 4 também. Então, isso aqui continua sendo uma relação, certo? É relação de A em B, mas não é função. De novo. Por que não é função agora? Bem, lembra, para ser função tem que ser uma relação em que todo elemento do domínio do conjunto de partida das setas tem que estar associado a um único elemento do contradomínio, conjunto de chegada das setas. O 2 aqui não tem problema nenhum com ele agora, ele está associado a um único cara de B, que é o 5. Mas o 1 aqui está associado a 2, ao 3 e ao 4. Isso não pode para ser uma função. No domínio não pode ter ninguém que mande mais de uma seta. Se mandar duas já deu problema. Se mandar mais de duas, pior ainda. Tem que mandar exatamente uma. Não pode ter nem esse caso aqui, que não mandava nenhuma seta, nem pode mandar mais de uma. Então, quando é que é função? Quando eu obedeço às duas restrições. Então, eu tenho que ter uma relação que ela satisfaça as duas exigências. As duas exigências, tá certo? Então, aqui eu tenho as setas, aqui também. Digamos que aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o... Aliás, só tinha 1 e 2 mesmo, não tinha mais ninguém no nosso exemplo. Então, vamos colocar aqui agora o 3, o 4 e o 5.
Então, em que caso que eu tenho uma função aqui realmente? O 1 ele tem que estar associado a alguém do B. E quando eu escolher quem ele é, só pode ser essa opção. Está determinado já quem é. Então, digamos que eu mande o 1 para o 4. O 1 vai para o 4. E o 2, digamos que vai para o 3. Bem, isso aqui é uma função. Todos os elementos do A estão relacionados com um único elemento do B. O 1 vai para o 4 e o 2 vai para o 3. Certo? O que é um exemplo de uma função, por exemplo? A regra que associa a cada pessoa a sua altura. Todo mundo tem uma única altura. A minha altura é 1,79 m, por exemplo. Tá? Eu não posso ter mais de uma altura. E todo mundo tem alguma altura. Todo mundo tem uma altura e uma única altura. Então, isso é uma função. A altura da pessoa é uma função da pessoa. Se for outra pessoa, pode ter uma altura diferente. Certo? Só que aí, quando eu digo qual é o elemento do domínio que eu quero, o elemento do contradomínio associado a ele já está determinado, porque só pode ter um, não pode ter mais de um. Então, em geral, o que é que eu faço para relacionar isso? Eu pego os diagramas, digamos que aqui está o conjunto A, aqui tem um conjunto B, eu relaciono a minha função desse jeito, com um F, normalmente é a letra que a gente usa para designar funções, é F, G, H, enfim, tá certo? Aí eu pego aqui um elemento X do domínio e associo ele a um elemento F de X. Eu poderia chamar esse elemento do contradomínio de Y, para dar ideia do plano cartesiano, né? Lembra que o A, o domínio vai para o eixo X, vai para o eixo horizontal, que é o eixo X, como a gente costuma chamar, e o Y está no B, está no contradomínio, ele vai para o eixo vertical, como a gente falou antes, tá bom? Então, X está no domínio, Y está no contradomínio, eu associo desse jeito, e como o Y é o único valor do B que está relacionado com o X do A, eu escrevo o Y como o F do X. Certo? Então, é como se isso aqui fosse uma fórmula, que quando eu digo quem é o valor do domínio, ela me retorna o valor do contradomínio. Uma função é isso, é uma regra. Eu digo qual é o valor do domínio que eu quero e ela me retorna o valor do contradomínio associado. Certo? Então, eu digo quem é o valor do domínio e ela me retorna quem é o valor correspondente do contradomínio. Então, vamos ver um exemplo. A gente vai trabalhar com vários tipos de funções ao longo das aulas, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui uma função que seja de variável real com valores reais, uma função de R em R. Então, a minha função vai fazer o seguinte, f de x igual a x ao quadrado mais 1. O que é que essa função faz? Ela pega um número, tá certo? Eleva ele ao quadrado e adiciona 1. Tá bom? Então, quando eu pegasse aqui o meu conjunto R como diagrama, eu não vou representar, obviamente, todos os elementos dos números reais, né? Porque são infinitos. Eu não vou conseguir fazer isso, mas digamos que eu representei só alguns. 0, 1, 5 e 10. Certo? Então, o 0 ele é associado a quem? Eu tenho que calcular f de 0. Quem é que é f de 0? 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado dá 0, 0 mais 1 dá 1. Ou seja, eu mando isso aqui para cá. Tá certo? O 0 vai ser mandado para o 1. Tá certo? Agora, deixa eu substituir aqui esse 10 aqui por menos 1, por exemplo. Para ficar mais interessante. Tá bom? Quem é que é o f de 1 agora? Quem é que é o f de 1? Para saber para onde que esse 1 aqui manda a sua seta. Eu tenho que calcular na fórmula da minha função o valor que dá quando x for igual a 1. Então, substituindo o x por 1 vai dar o quê? Vai dar 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Tá certo? Então, o 1 vai ser mandado para o 2. Então, eu ligo aqui uma seta que vai do 1 para o 2, assim. O 5 agora. O 5 vai ser mandado para quem? Então, eu faço f de 5. f de 5 eu substituo aqui na minha expressão. f de x é x ao quadrado mais 1. Então, eu elevo o número ao quadrado e somo 1. Vai ficar 5 ao quadrado, 25, mais 1, dá 26. Certo? Então, eu marco aqui um ponto para o 26 e faço a minha seta. O 5 é levado até o 26 aqui pela função. E o menos 1? O menos 1 é levado para onde? Se eu faço f de menos 1, vai dar o quê? Vai dar menos 1 ao quadrado
mais 1. Quanto é menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Então dá 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mais 1 de novo dá 2. Opa, então eu vou ligar também aqui, ó, do menos 1 para o 2. Certo? Aí você pode perguntar, professor, isso não teria problema? Não teria problema não, tá? Tem problema quando? Quando eu tenho o mesmo elemento associado a 2, sendo que ele partindo daqui. Não pode, como eu mostrei nos outros slides, ter o mesmo elemento do domínio mandando duas setas. Aí não pode. Pode ter um cara do contradomínio recebendo duas setas? Pode, não tem problema nenhum, certo? Da mesma forma, não pode ter nenhum elemento do domínio sem mandar nenhuma seta. Não pode. Pode ter elemento do contradomínio sem receber nenhuma seta? Pode. Por exemplo, nesse exemplo aqui, tem algum valor de x que vai fazer com que o resultado dessa expressão aqui dê zero, por exemplo. Tem como eu resolver essa equação aqui só com números reais, tá? E fazer x ao quadrado mais 1 igual a zero. Tem como fazer isso. Se tivesse, eu teria x ao quadrado igual a menos 1. Existe algum número que ao quadrado dê menos 1? Não. Se for positivo, positivo com positivo vai ter que dar positivo. 0 vezes 0 dá 0. E negativo com negativo dá positivo. Então não tem como resolver essa equação aqui. Ou seja, não tem ninguém que esteja associado ao zero. O zero sobra desse lado, mas no contradomínio pode. No contradomínio pode sobrar elemento. Não pode sobrar elemento onde? No domínio. Tá bom? No domínio não pode sobrar elemento, nem pode ter elemento mandando mais de uma seta. No contradomínio, pode. Pode ter elemento sobrando? Pode. Pode ter elemento que recebe mais de uma seta? Também pode. Tá bom? Então, como pode ter elemento sobrando no contradomínio, eu posso fazer uma distinção entre o conjunto do contradomínio e dentro do contradomínio olhar somente para aqueles elementos que recebem alguma seta. Então, vamos fazer uma ilustração aqui. Digamos que eu tenho aqui 5 elementos no domínio e no contradomínio eu tenho 6 elementos, por exemplo. 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu monto a minha função da seguinte forma. Eu mando esse para esse, mando esse para esse, mando esse para o mesmo, digamos, mando esse para esse aqui e mando esse para esse aqui. Então, nem todo elemento do contradomínio recebeu alguma seta. Teve 2 elementos que ficaram sobrando. Esse aqui e esse de cá não receberam nenhuma seta. Eles estão no contradomínio, tudo bem, mas eles não recebem seta. Isso aqui é uma função? É, porque todo mundo do domínio enviou uma única seta, então é função. Mas eu posso olhar aqui somente dentro do contradomínio, me restringir àqueles elementos que receberam alguma seta. Então, esse conjunto aqui que está destacado de verde, tem só aqueles que receberam seta de alguém. Esse aqui é o que eu chamo de imagem. A imagem. O que é a imagem de uma função? É um subconjunto do contradomínio formado pelos elementos dele que recebem setas dentro de alguma função. Tá bom? Então, deixa eu escrever isso aqui só para a gente finalizar essa aula. Então, em uma função de A em B, de A em B, de um conjunto A em um conjunto B, a imagem, vamos chamar ela como assim mesmo, por enquanto, não vamos dar nenhuma notação ainda não. A imagem é o subconjunto do contradomínio, ou seja, do B, o subconjunto do contradomínio B, do contradomínio B, formado pelos elementos que recebem alguma seta na função. Tá certo? Então, as notações que a gente usa para função, em geral, é assim, ó, é f, 2 pontos, a, setinha, b. O que é que isso indica?
indica que eu tenho uma função em que o A é o domínio, o B é o contradomínio, tá certo? Essa função, ela tem uma imagem. O que é a imagem da função? A imagem da função é um subconjunto do contradomínio, então está contida no contradomínio, formado somente por aqueles elementos que são resultado de alguma seta, então são o final de alguma seta, tá? Então, em linguagem matemática, a imagem de f é o conjunto dos elementos y do b, não tem que estar contido no contradomínio, tá? Que o y é o f de algum x, certo? Com x em A. O que é que isso quer dizer? Bem, lembra que quando eu faço f de x, eu estou pegando o x e estou vendo para onde que a seta que começa em x termina. O y é onde termina a seta que começa o x. Quando eu escrevo assim, y igual a f de x, eu começo no x, aplico a função. Vou ver para onde que a seta que começava no x termina. Certo? Então eu tenho A, tenho B, começo aqui com x, aplico a minha função cai em y. Então quando eu escrevo y igual a f de x, quer dizer que o y é onde termina a seta que começa no x, certo? Então, quem é que vai estar na imagem? Todo mundo que é final de uma seta que começa em algum elemento do domínio. Tá bom? Então, resumindo, o domínio é onde começam as setas. O contradomínio é onde as setas chegam. Mas nem todo elemento do contradomínio precisa receber alguma seta. O subconjunto dele, formado por aqueles elementos que recebem setas, é a imagem. Certo? Então, acho que eu falei bastante coisa já hoje. Vou finalizar essa aula aqui. No próximo vídeo, a gente continua a falar sobre isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.